Falar aí como é que você começou sua motivação bancando suas primeiras causas. E parabéns. Cara, você falou da mentalidade do brasileiro, de que ele paga mais juros que, né, do que a maioria dos outros países e que as instituições financeiras são as grandes vilões. E eu vi um outro número que, tipo, 80% do que é cobrado pelos bancos é, tipo, abusivo. Não tem ninguém que possa controlar isso. É o próprio mercado e eles vão continuar, porque 80% é um número tão estranho para a gente perceber como 800 mil empresas fechadas em um ano no país. É imoral, né, mano? É Entendeu? Imoral. E aí a gente tem que buscar o brasileiro em si, ou uma empresa, ou a pessoa comum, um apoio jurídico para poder não ser esmagado por uma instituição gigantesca. Né? A desigualdade. Porque uma das coisas que a gente tem no direito, e é uma das bases do trabalhista, por exemplo, é que geralmente o direito tende a proteger o empregado por imaginar que a parte da empresa é maior, né? É maior do que esse cara, então vamos proteger esse cara dessa parte maior. E não existe nada maior do que o banco, né? Como força financeira. Como é que não existem leis para controlar tudo isso? Você consegue imaginar o porquê? Ou... Não só consigo imaginar, como eu tenho meu diagnóstico para isso. Eu não sou uma pessoa que tem opinião ou sou isento de opinião. Eu tenho lado. Por pior que seja suportar um determinado lado, a gente tem lado, né? E eu assumi o lado dos devedores desde quando eu comecei a advogar. De modo que já tive a oportunidade de advogar para a instituição financeira e a minha opção foi não exercer. Em 1995, nós tivemos a revogação de um dispositivo constitucional que limitava os juros, que em tese seria o nosso maior parâmetro legal para que os abusos, os excessos não ficassem tão evidentes. O problema é que para o Bruno, que vem de uma trajetória de 20 e tantos anos de advocacia, meu pai fala que eu sou igual caminhão de leite, bom de ano e ruim de lata. Há mais de 20 anos, há mais de 20 anos eu advogo. Então, eu consigo ver sensivelmente vários cenários. Há 20 anos atrás, eu me encontrava, há 20 e tantos anos atrás, né, num curso de datilografia para fazer petição. E aquele era o diferencial do momento. E hoje a gente está num podcast que tem um alcance de, né, milhões de pessoas. E o que isso muda? Por que eu estou dizendo isso? Porque sensivelmente muitos processos importantes mudaram, menos o processo legislativo brasileiro. Então, lá em 1995, quando eu tive a revogação da limitação dos juros, eu tive uma promessa. Nós tivemos uma promessa, vai vir uma lei especial para aplacar o abuso, para aplacar isso. O problema é que, em contrapartida, indo ao encontro do que você falou, Robertinho, a gente tem proteção. Se a gente parar para pensar, o Código de Defesa do Consumidor, ele prevê a proteção para um ente específico que tem duas características muito evidentes: hipossuficiência e vulnerabilidade. Ou seja, eu não vou conseguir ter o poder econômico que uma instituição financeira tem e não vou conseguir ter aqueles recursos que ela tem, jurídicos, enfim. Então, por isso que a gente é declaradamente fraco e oprimido. Mas CDC a gente fala pro CPF, no caso, né? Não vale para uma empresa. Não vale, né, para uma pessoa jurídica. Acontece que hoje esse modelo é pouco relevante. Qualquer empréstimo que você for buscar na pessoa jurídica hoje, os sócios são avalistas. Sim. Né? Sim. Então eu tenho uma enxurrada de crédito sem garantia, porque dificilmente no mundo do empreendedorismo a gente constrói primeiro para depois empreender, é o contrário. Né? Por isso que são muito visíveis as etapas do empreendedorismo brasileiro. A gente dá um arranque, sofre um baque, sacode a poeira, se organiza, coloca a casa em dia, dá outro arranque e assim, historicamente, a gente vê as empresas crescendo no Brasil. É cíclico isso aí? Sempre tem um baquezinho. Eu acho que não é cíclico, eu acho que isso, cara, é quase genético.
né? Não é cíclico. Não tem como a gente falar que nós vamos prever uma crise, já que é costume nosso trabalhar com pouquíssima informação. Esse é um ponto. Na realidade, talvez algumas pessoas até eu já tenha sido criticado por isso. Eu falo em sala de aula e em mentoria que não tem nada que não seja previsível. Vocês vão ficar falando aí até amanhã. Vocês não vão me convencer. Tudo é previsível. O problema é o que a gente quer enxergar de previsibilidade. Porque se eu for sentar para falar do seu negócio lá no BP e falar que ele não tem uma visão realista, você vai falar que é mau agouro. Você vai falar assim, se não for para ajudar, você não atrapalha não. Eu morro de raiva dessa parada mesmo. Você não conhece o meu negócio como eu. Você não tem a garra que eu tenho, você não tem a vontade que eu tenho, meu amigo. Tá tudo bem, fique em paz. Você tem pouca informação. E quando a gente vai minerar a informação, a gente tem o costume de acreditar no que a gente fala. Tem um costume? Não, isso é biológico. Você verbaliza, você acredita nisso. Sim. Então a gente acredita que vai dar certo. A adversidade é algo que parece que a gente atrai. A gente quer puxar a adversidade para o nosso lado. Parece que se não for difícil, você não merece. E o ser humano tem muito disso já como característica natural. O brasileiro, então, nem se fala.